acho que a gente pode falar um pouco sobre o líder da parada, né? O Putin. Que é o Vladimir Putin. O Vladimir Putin, só fazendo um apanhado geral sobre ele, o Vladimir Putin, ele nasceu na Rússia, em São Petersburgo, que é a segunda principal cidade da Rússia. O pai do Vladimir Putin lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele quase morre na Segunda Putin Guerra. era KGB, né? O KGB avô é do tipo a Putin... CIA lá da Rússia. Isso. O avô do Putin foi cozinheiro do Stalin e do Lenin, né? Era um chefe de cozinha famoso na Rússia e tal. Tu é o fofoqueiro. Então, revista Caras. Informação quase inútil essa, mas dá um corte maneiro essa. Até o título, ó. Avô de Vladimir Putin era cozinheiro de Stalin. Enfim. E aí, o Vladimir Putin, ele cresce nesse meio de um pai que lutou na guerra, de um avô que servia ao Partido Comunista. Então ele entra na KGB e entra no Partido Comunista e vai fazer sua trajetória dentro desse órgão secreto que é a KGB. Vai virar presidente da Rússia em 2000, Augusto. O Putin vira presidente da Rússia em 2000. Um pouco antes disso, em 1999, ele tinha sido o primeiro-ministro da Rússia no governo Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente dessa Rússia pós-91. Né? Então, Aloysio, Augusto, o Putin é o segundo presidente da história da Rússia. O Putin é o segundo presidente da história da Rússia. E está no poder da Rússia sozinho. Da Rússia até hoje. Né? Quando o Putin vira presidente, ele traz consigo todo um ideário nacionalista, conservador. Ele vem do Partido Comunista, apesar de não ser comunista, é importante deixar isso claro. Né? Putin, a gente pode enxergá-lo como um nacionalista de direita na ideia dos costumes, né? E um capitalista na ideia de abrir para empresas privadas e tal. Mas tem uma expressão estranha que hoje se chama capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado muitas vezes o Brasil é alcunhado dessa forma, né? O Brasil é um país... Exageradamente. Não, muito exageradamente, mas por conta das grandes empresas estatais que a gente tem, Petrobras, Caixa e tal. E aí o Putin vira presidente em 2000 e fica até 2008. E ele pega uma onda muito boa dos anos 2000 que o Brasil também pegou, né? Sim. A era das commodities, do crescimento dos países do terceiro mundo. Então ele pega aquele momento do crescimento das commodities. A Rússia tem como seu principal produto petróleo e gás, né? Então há um crescimento econômico muito grande. Associado a isso, ele traz consigo aquela ideia da Rússia grande de novo, né? Que nos anos 90 a Rússia perdeu muito. A década de 90 é uma década catastrófica para a Rússia, porque é o período em que eles estão fazendo a transição do regime comunista para o regime capitalista. Então, várias falências, pobreza extrema. Então, o Putin, ele traz duas coisas. O crescimento econômico dos anos 2000, associado à ideia do nacionalismo, do anti-americanismo, do anti-ocidente. Esse é um período muito importante de crescimento da Rússia, tanto que ele consegue ficar até 2008, ele consegue se reeleger, né? Em 2008 ele sai porque não podia ter uma terceira eleição. Lá uma bagunça, lá tem primeiro-ministro, presidente, aí o cara pode oscilar, e aí mudam. Isso, é aquele tipo de democracia jovem que ainda não tem a institucionalidade tão firme, e aí permite que o pessoal vá meio que mudando para lá e para cá. O Putin está no poder agora, vai ter eleição ano que vem, claro que ele pode sair, mas sim. Sempre tem aquelas interrogações, ainda mais em tempo de guerra, do que pode acontecer com as eleições. Às vezes alguém é preso, às vezes alguém morre. Some, alguma coisa do tipo. Nem devemos rir disso. O último cara teve colocaram um... Como é que se fala? Para matar o cara. É um veneno. Na cueca do... Lembra disso? O último opositor do Putin foi... Não, eu lembro que veneno na cueca. Eu vi a notícia e o cara tinha sido envenenado. Você não sabia que era na cueca. O que eu ia falar é que o Putin, ele pode ser reeleito no ano que vem, pode não ser, beleza. Sim. A gente tem que esperar a eleição para ver. Mas ele já tem possibilidade, com as mudanças, as gambiarras que ele fez, de ficar no poder até 2036. E se ele ficar até 2036, ele vai ficar mais tempo do que o Stalin. Bizarro, né? Enfim. E aí, por que isso tem a ver com a guerra? O Putin, desde que ele assume, ele traz consigo a ideia de fazer a Rússia voltar aos tempos áureos. E o que ele fez para isso? Investimentos militares, avanços militares. Uma das primeiras ações do Putin foi controlar a guerra na Chechênia. A gente falou da Chechênia agora, que era um movimento separatista dentro da Rússia, Daguestão, a Geórgia lá em 2006, né? E agora a Ucrânia, 2014. Então, desde o início, Putin... A guerra da Síria, tão falada, né? Talvez seja um outro tema para um outro momento. O Putin
tava ali do lado do Bashar al-Assad, acompanhando e mandando tropas, treinando o exército. Desde o início, o Putin faz um governo baseado no anti-Ocidente, anti-OTAN, anti-qualquer União Europeia. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, né? O Putin, ele é talvez o grande autocrata do mundo hoje, né? Dentre muitos que existem aí, Erdogan e tal, outros. Aquela cultura personalista de eu sou o Estado, né? Você falou, a Rússia é uma bagunça, tem um chefe de Estado, que é o Putin, o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, que era o Medvedev, né? E ele se coloca como o Estado, né? De volta daquele... Como se a Rússia estivesse voltando a ser a União Soviética de novo. Sim. A impressão um pouco é isso, né? De que eles estão voltando a ser aquilo. E aí essas invasões, esse não arregar, de não abrir mão dos territórios, está muito associado ao que o Putin é enquanto construção. Acho que por isso eu contei um pouquinho da história Acho que dele. para amarrar isso, até para justificar porque que você falou tão especificamente do Putin, né? Tem uma frase que eu vi em algum lugar uma vez que diz que a coisa mais anti-guerra que existe é a democracia. Sim. Porque a democracia ela cria mecanismos de freios para esse tipo de coisa acontecer. Porque, por exemplo, é mais participação popular, são confirmações e etapas e burocracias para que aconteça determinada coisa. Eu lembro agora o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro falou que não, porque se o Trump invadir a Venezuela, eu vou lá e vou ajudar também. Aí na época o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, deu uma declaração logo, falou, calma lá, porque declaração de guerra quem dá é o presidente da Câmara. Quem assina, quem autoriza é o presidente da Câmara. Sim. Então, assim, em ambientes democráticos, por mais que democracias com defeitos, como é a brasileira, como é a da Ucrânia e tal, é mais difícil chegar às vias de fato, porque depende menos de uma opinião que alguém tirou de algum lugar escuso, entendeu? Sim. Depende de alguma coisa que é mais pensada, que é mais refletida, que é mais discutida. Isso acaba, enfim, tendendo a frear um pouco esses ímpetos. Apesar da Rússia ter um parlamento que ele é pró-Putin, há hoje no parlamento russo algumas críticas a essa guerra, né? E mesmo assim ele tá nem aí. Simplesmente invadir e é isso, entendeu? Chega a ser engraçado para não ser Putin, trágico. Entendeu? É o Putin. É o Putin. Bom,